Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, Deus abençoe, parabéns por vocês já estarem aí em nosso canal aqui do Instituto Teológico Metadoem, onde estamos hoje fazendo a última lição do trimestre. Parabéns a você que acompanhou todas as lições, que compartilhou com pessoas, deixou seu like, né, seu joinha, está inscrito no canal. Hoje, então, a lição 13. Personagens bíblicos que salvaram suas famílias. Tá? Então, nós temos modelos de pessoas que a Bíblia nos deixa, exemplos, para nós também tomarmos algumas atitudes. Então, vamos lá. Texto áureo diz: depois disso, disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Gênesis 7, versículo 1. A verdade aplicada diz que cada discípulo de Cristo terá a responsabilidade de procurar conduzir os da sua família à salvação em Cristo no poder do Espírito Santo. Nós temos três objetivos: mostrar a decisão que Josué tomou pela sua família, ressaltar a obediência de Noé a Deus e enfatizar a boa atitude de Raabe de crer em Deus. Nosso texto de referência está em Josué 24, versículo 15, e depois Hebreus 11, versículo 7 e o 31. Por favor, leia aí, que eu vou na introdução. Josué indaga ao povo e toma a decisão pela sua família. Noé não salvou o mundo, mas construiu a arca e salvou sua família. Raabe não salvou toda a população de Jericó, mas salvou a sua família ao crer em Deus. Então vamos lá, nosso primeiro tópico tem três subtópicos: tomada de decisão pessoal, tomada de decisão coletiva e tomada de decisão acertada. Josué aconselha o povo a guardar os mandamentos escritos no livro da lei de Moisés, a se esforçar e responder positivamente a quem gostariam de servir. Ele sabia que não podia tomar a decisão unilateral, se por todo Israel, mas ele toma a decisão pela sua família e aconselha que eles façam o mesmo, esperando, é claro, uma resposta como a sua: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja, então Josué aconselha o povo a guardar, né, os escritos no livro da lei de Moisés. E se esforçar a responder positivamente a quem gostariam de servir. Veja, meus amados, Deus sempre colocou a escolha nas nossas mãos. Deus fez milagres, Deus fez maravilhas ao tirar eles do Egito. Deus fez maravilhas no deserto. Mas mesmo assim, Deus disse através de Josué: escolha a quem vocês querem servir. Tá? Isso é muito importante, porque as nossas decisões do dia a dia ou nos aproximam de Deus ou nos afastam de Deus. Bom, ele sabia que não podia tomar a decisão unilateral por todo Israel, mas ele toma a decisão pela sua família. Agora veja, meu amado irmão, irmã, tem coisas que você não tem poder, tá, de tomar decisões pelos outros. Nós não temos poder de tomar decisões pelos outros, mas você pode assumir a responsabilidade pela tua família, pela tua vida, ok? Então, tomada de decisão pessoal. Eu, né, que é a primeira pessoa do singular, eu assumo em primeiro lugar o compromisso. Eu servirei de exemplo para os demais. Exemplo de vida não garantia que será seguido, mas é consciência de dever cumprido. Nenhum sucesso alcançado suplanta a minha família, nem o meu relacionamento com Deus. Josué chama atenção
afirmando que quem vence as batalhas por nós é Deus. Veja, mais uma vez, Josué tem consciência da responsabilidade que ele tem para com ele mesmo e com sua família, tá? Então, ele disse: eu, né, assumo a responsabilidade nesse momento, tá? Meu irmão, minha irmã, se você não tomar a decisão pelo teu futuro, pela tua história, tá? Você às vezes, mas eu não quero decidir. Quando você diz assim, eu não decido, você já está decidindo não decidir. E as consequências, os resultados vêm depois, tá? Quando nós tomamos nossa decisão. Então, aqui Josué, tá? Ele toma a decisão dele valorizando a sua família. Então, isso é muito importante, tá? Porque se você é o líder da tua família, se você é o pai da família, você deve tomar essa posição. Mas as pessoas não querem, não. No teu papel, dentro do teu papel, você toma a decisão, tá? Agora, se as pessoas, né, que são maduras e querem tomar as decisões, ok, mas você faz seu papel dentro do teu poder de líder, ok? Tomada de decisão coletiva. Nós, que é minha família, né? Eu e a minha casa, que ele diz, né? Então, a primeira pessoa do plural, serviremos ao Senhor. Uma das coisas mais lindas e importantes que temos na vida é a nossa família cuidar dos seus, é uma obrigação. Governar a sua própria casa é um pré-requisito. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua própria casa? Então, Josué, tá? Ele toma a decisão por ele e pela sua casa. Ele é o líder, ele é o cabeça. Então, ele assume essa responsabilidade. Porém, eu e a minha casa, você é primeiro de tudo. Eu assumo a responsabilidade, eu tenho compromisso com o meu compromisso, logo eu decido pela minha família, tá? Isso é muito interessante dentro do contexto hebraico, porque mesmo os filhos, tá, que fossem adultos, mas estivessem morando em casa e sendo solteiros, o pai quem dava a palavra final, tá? Essa postura, né, que a Bíblia nos ensina, tá? Em casa, estando debaixo do mesmo teto, a palavra final é do pai. É tomada de decisão acertada, né? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que está no futuro do presente. Ele mostra que existem duas opções: servir aos deuses de seus antepassados ou o Deus verdadeiro. Ao ser confrontado, o povo fez a escolha certa: serviremos ao Senhor nosso Deus. Bom, eles decidem. E Josué ordena que o povo jogue fora os deuses estranhos, se incline de todo o coração ao Senhor, Deus de Israel, porque ele é santo e não aceita mistura. Olha só que coisa interessante, meus irmãos. Josué, quando ele diz, não, mas nós serviremos ao Senhor, e deixa em aberto para eles escolher, vão servir aos deuses de seus antepassados ou ao Deus verdadeiro? Então, Josué disse assim, vocês vão escolher, vocês vão decidir. Agora, você lembra que esse povo saiu do Egito já faz 40 anos que caminhando pelo deserto, mas ainda eles carregavam deuses estranhos. É muito interessante porque a vida cristã é um constante processo de santificação. Às vezes, nós não temos um ídolo concreto, uma imagem de escultura concreta, mas às vezes nós temos algo que valorizamos mais do que Deus em algum momento. Então isso já é um ídolo.
Então, muito cuidado, né? Vamos pensar, vamos parar para pensar o que estou colocando sempre em prioridade. Em que área Deus pode estar ficando em segundo lugar na prioridade, né? Ou no serviço, na família, na igreja, em qual ambiente, tá? Eu posso pensar em que ambiente Deus não está ficando em primazia, tá? E aí, então, disse, então jogue fora os deuses, tá? Deixa de lado. Por quê? Porque Deus é santo, tá? Deus não aceita mistura, tá? E todas as vezes que o povo de Israel tentou servir a dois senhores, não deu certo, tá? Eles cederam mal, sempre trouxe prejuízo. E Jesus disse que não podemos servir a dois senhores, ou amaremos um, ou aborreceremos o outro. Então, nossa vida é resultado das nossas decisões. Mas se nós decidirmos servir ao Senhor, devemos tomar a atitude de jogar fora aquilo que impede a nossa comunhão com Deus. Noé salva sua família ao construir a arca. O simbolismo da família na arca, os desafios de colocar toda a família na arca e terceiro, as famílias se enfrentam um dilúvio em pleno século XXI. Esses são os tópicos dessa segunda parte. Deus manda Noé construir a arca e dá as especificações. Deus foi engenheiro e projetista e Noé é o executor do projeto, porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé era homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. Noé fez tudo conforme Deus te ordenou. Veja, Deus manda Noé construir a arca e dá as especificações, os detalhes, o como. Isso é muito importante. Quando nós estudamos a arqueologia bíblica, nós mostramos que aquelas dimensões da arca foram necessárias para que ela não afundasse a arca. Então, não basta eu querer fazer, eu vou obedecer, eu vou fazer, mas do meu jeito, não vai dar certo. Essa arca vai afundar. Noé fez conforme Deus lhe ordenou, conforme as especificações. Então, o ponto aqui é que nós também tomemos decisões de fazer, mas fazer bem feito, conforme aquilo que Deus nos pede. Deus foi engenheiro e projetista e Noé executor. Tá? Deus nos orienta, Deus nos dá direcionamentos, mas nós precisamos fazer conforme. Noé achou graça aos olhos do Senhor, Noé era homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. Agora, por que Noé é justo? Porque ele fez tudo bonitinho? Não, porque ele creu no Senhor. Tá? É importante nós diferenciar isso, tá? Porque o que nos faz agradáveis diante de Deus é a nossa fé nele. Lembra de Hebreus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando Noé acredita naquilo que Deus disse, Deus o justifica. Por isso também nós, quando acreditamos que Deus disse que só em Jesus temos a salvação, Deus nos justifica. A justificação é um ato de Deus para conosco. Nós não fazemos nada a não ser crer, tá? Bom, então Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenou. A arca de Noé simboliza renovação, restauração, proteção divina, abrigo seguro, refúgio de salvação, símbolo da aliança e presença de Deus junto ao povo escolhido e símbolo da igreja. Veja, o Senhor arrependeu-se de haver feito homem sobre a terra, mas Deus estabelece uma aliança com Noé e disse para ele entrar na arca com seus filhos, sua mulher e a mulher de seus filhos. É interessante, meus queridos irmãos, se nós assumirmos um compromisso com Deus,
nós vamos, de alguma forma, influenciar as pessoas ao nosso redor, tá? Talvez você tenha algum parente que ainda não se converteu, tá? Mas faz teu papel, faz conforme Deus te ordena, tá? Viva conforme a palavra de Deus e Deus vai trabalhando, tá? Naqueles entes queridos. Que Noé, ele trabalhou por 100 anos, tá? Então, existe o que aí? Uma perseverança. A Bíblia não nos conta os detalhes da família de Noé, o que aconteceu durante 100 anos, mas certamente não foi constantemente aquela vida tranquila, né, harmônica. Em algum momento houve algum questionamento. Eu fico pensando comigo mesmo que talvez os filhos de Noé falam, pai, já faz 50 anos que estamos construindo essa arca, já faz 60 anos e não chove. Mas Noé perseverou. Meu irmão, minha irmã, persevere no caminho, no propósito do Senhor, tá? A bênção vai se manifestar no tempo certo. Os desafios de colocar toda a família na arca. As dificuldades enfrentadas por nós, né? Os filhos crescem, casam, tomam seus caminhos e agora é joelhos dobrados, jejum e é sempre devido, tá? Então, nós temos um papel e Deus tem seu papel. Nós fazemos o que está ao nosso alcance e Deus faz aquilo que só Ele pode fazer, tá? É muito importante nós entendermos que a nossa oração não deve ser egoísta. Lembra que o Tiago disse: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para a satisfação dos vossos próprios desejos. Eu lembro-me que o pastor Paulo Yogin Shu, num dos seus livros, ele relata que uma senhora mãe chega para o pastor Paulo Yogin Shu e disse: pastor, eu oro pelo meu marido e Deus nos salva. Eu estou orando há muito tempo, já faz mais de ano que estou orando, e meu marido bebe, chega em casa, quebra tudo e bate muitas vezes na gente. E eu estou cansado disso, e eu oro a Deus e Deus nos salva. Pastor Paulo Yogin Shu, ele lhe disse: Deus não vai salvar teu marido. E aquela mulher se assustou e disse: mas por que, pastor? Porque você está fazendo uma oração egoísta. A oração não deve ser para você ter paz e tranquilidade no lar. A oração deve ser para que Deus seja glorificado na salvação do teu marido. Porque Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis para a satisfação dos vossos próprios deleites. Meus amados irmãos, devemos procurar a glória de Deus em tudo, tá? Então, nós vamos orar, sim, para a salvação, mas para que Deus seja glorificado nos nossos entes queridos. Tem porta que Deus fecha para salvar a nossa família. Nós não entendemos isso. Às vezes Deus fecha a porta, mas um milagre para quem está do lado de dentro. Interessante, né? Porque a Bíblia diz que Deus fechou a porta. E tem coisas, como nós já dissemos, é Deus que vai fazer, tá? Não é nós. Nós vamos fazer a nossa arca, igual Noé fez, perseverou, tá? Fez. Aí há coisas que só Deus faz, como o fechar a porta, né? Aí eles ficaram seguramente na arca, mas Deus que fez, tá? O último ponto aí de fechar a porta. Existem vários dilúvios arrastando as famílias e levando-as à destruição. Não há água literais, ou seja, nós estamos um dilúvio que enche o mundo de água, né? Mas as mazelas impostas pelo afastamento de Deus, falta de temor, infidelidades conjugais, divórcio de maneira
equivocada, violências domésticas, entre outros. Ou seja, há vários tipos, metaforicamente falando, de dilúvios, né, que querem afundar, né, a arca da família, tá? Há várias circunstâncias. Agora, infelizmente, todas as famílias passam por intempéries. Gente, todo mundo passa por desafios, tá? Nós devemos saber, tá, que é bem natural que venha primavera, outono, inverno. É normal que venha todas as fases da vida, tá? Um dia vai chover, outro dia não. Vem a noite, vem o dia, tá? Isso faz parte. Agora, antecipar-se às crises e fazer a nossa parte, tá? Agora, isso aí que é importante, tá? A sabedoria manda planejar o futuro. Todo mundo sabe, tá, que uma hora, né, sai de harmonia as coisas. Você sabe que uma hora o inverno vai chegar. Isso não está no teu controle. Se você concorda ou não concorde, o inverno vai chegar. Outono e inverno vão chegar. Ah, mas eu queria viver direto na primavera. Não dá, tá? A primavera tem sua vez, o verão tem sua vez e o ciclo da vida continua. Então, em cada momento, nós devemos antecipar-nos às crises, fazer nosso papel. Eu sei que o inverno vai vir, onde as flores vão murchar, os frutos vão cair. Então, eu vou, já que eu sei que tudo isso acontece, então eu vou plantar no tempo certo e vou colher no tempo certo. Paulo disse, né, que ele plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ou seja, nós temos nosso papel a cumprir e Deus fará aquilo que só Ele sabe fazer. Então, vamos sabiamente planejar o futuro. Raabe preserva a sua família pela fé. O juramento dos espias precisava de um sinal. Raabe reconhece que Deus está com seu povo. Terceiro, as nossas escolhas determinarão nosso futuro. Ao assumir o lugar de Moisés, Josué enviou mais 2 homens, secretamente, para cumprir a tarefa de espiar a terra prometida com o propósito de conquistá-la, né? Então, Josué manda, e esses espias foram parar na casa de uma meretriz chamada Raabe, que os ocultou e ajudou os espias a observarem a Jericó. Mas numa troca, onde sua vida seria poupada e também teria a promessa estendida em favor dos seus familiares. É muito bonito esta história de Raabe, porque Raabe é uma gentia. Raabe, tá? Ela faz parte desse grupo dos cananeus, da cidade de Jericó. Mas Deus vai salvar os gentios também lá no Antigo Testamento. Como? Mediante a fé. Sempre foi assim, tá? Então, Raabe, uma mulher, tá, que é meretriz ou prostituta, tá? Se você não entende a palavra meretriz, é a mesma coisa, tá? Mas ela creu, tá? E a diferença na vida, seja para gentil, seja para judeu, sempre será crer. Vamos ver aqui. Raabe pediu um sinal certo aos espias. Precisamos deixar claro que as condições sugeridas por ela é vida por vida. A vida deles respondia pela vida dela e de seus familiares. Então os espias disseram para Raabe que ela deveria colocar um cordão de fio de escarlata à janela por onde os fez descer e colocar todos os seus familiares dentro de casa. Caso contrário, disseram, desobrigados seremos desse juramento. Olha que coisa interessante. Quando uma pessoa se atreve a acreditar em Deus, não importa a história que teve,
Não importa o quão negro seja essa história, não importa, tá, o que ela fez até aquele momento, mas quando a pessoa, tá, acredita nesse Deus, né, Deus vai agir, tá? E uma coisa importante, eu creio que você sabe, que ela entra na genealogia de Jesus, tá? Então é muito importante quando nós percebemos, tá, o agir de Deus. E aqui nós vemos também uma orientação que é colocar o cordão de fio de escarlate à janela. Ou seja, existe uma marca, existe um sinal, existe um algo além, tá? Que só ela sabe e os espias. Toda a nação de Jericó não sabe, mas ela sabe, tá? Há uma diferença agora nessa vida que creu. Raabe reconhece que Deus está com o seu povo. Ao reconhecer que o Deus dos espias estava com eles, que havia dado aquela terra e fez secar as águas do Mar Vermelho, os seus corações desmaiaram e não tinha mais ânimo. Então Raabe declara que o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus, é embaixo na terra. Raabe entendeu as explicações dos espias e fez opção pelo lado certo da preservação dos homens de Deus. Então, veja que a notícia já tinha chegado, a fama de Israel chegou na frente de Israel, que Raabe disse: nós ouvimos que o vosso Deus abriu o mar. Sempre a nossa fama chegará primeiro que nós, seja a fama boa ou a negativa, tá? Então, por isso é importante a gente começar a pensar, tá? Como é que nós estamos vivendo essa vida com Deus? Porque essa vida que você tem com Deus, lá na frente, vai ser um instrumento que Deus vai usar para salvar vidas. Deus vai transformar vidas mediante tua vida hoje com Deus. Então, Raabe declara: o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Ou seja, ela acredita, ela crê. Esse Deus realmente é Deus. E isso é que faz diferença em toda a vida, tá? Todas as pessoas são transformadas, salvas, quando acreditam, tá, naquilo que Deus é. Bom, Raabe faz a escolha segura, sábia e com fé, na qual contempla toda a sua família. Tem muita gente brincando com as escolhas da vida e esquecendo que haverá consequências. Toda escolha traz consequências. Sempre lembre-se de se lembrar disso e nunca esquecer, tá? Toda decisão que nós tomamos, mesmo quando nós não decidimos decidir e estamos decidindo, logo vai ter consequências. A escolha foi feita com liberdade, mas todos deverão arcar com resultados, tá? Então, eu tenho direito de escolher que semente vou plantar, mas depois de plantar, não tem mais escolha que tipo de resultado vou colher. Então, pensa bem, tá? Que tipo de sementes está plantando? Tá? Que tipo de sementes? Porque isso vai trazer o resultado. Toda decisão certa será confirmada pelas atitudes. Raabe foi justificada por sua fé e obras. Se você não faz, não adianta ensinar, tá? Então, ela creu com o coração, confessou com a boca e fez conforme foi feito o acordo, tá? Ela amarrou, né, aquele fio de escarlate, tá? E foi salva a sua família. Então, é como o Tiago diz, justamente, tá? Cremos e agimos, tá? Somente o crer sem a ação não provoca o resultado ideal. Disse Paulo que com o coração cremos e com a boca fazemos confissão. Você há uma expressão da fé. Deve a tua fé, de alguma forma, se manifestar, se expressar. Isso é
atitudes que vão gerar resultados, comportamentos que vão gerar resultados, tá? Eu creio e logo faço. Lembra de Pedro, quando estava lá pescando e disse que a noite inteira tentou pescar e não conseguiu. E Jesus disse assim: afunda, vai mais profundo um pouco e lança a rede. Ele disse: Senhor, havendo tentado pescar a noite toda e não conseguindo, mas segundo a tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, pescou uma grande quantidade de peixe. Então, aqui, quando o nosso autor fala sobre Tiago, está dizendo isso justamente. Deus falou, você percebeu que Deus falou, então faça conforme a orientação dele, porque isso vai fazer a diferença. Isso vai trazer o resultado, isso vai trazer salvação, prosperidade, a manifestação do poder de Deus em tua família. Meus amados, nós mostramos a decisão que Josué tomou pela sua família, ressaltamos a obediência de Noé a Deus e enfatizamos a boa atitude de Raabe de crer em Deus. Parabéns a você, você chegou na lição do nosso primeiro trimestre 2024, você está escrevendo história, parabéns. Agora lembre-se de se lembrar de deixar joinha, tá? Deixa seu like, compartilha com mais pessoas, abençoa vidas. Nosso objetivo é abençoar maior número de pessoas com esse conteúdo. Deus te abençoe e parabéns mais uma vez, porque você chegou até essa última lição e em breve estaremos lançando a nova lição. Deus nos abençoe, a paz do Senhor Jesus.